Olá pessoal, aqui está as Escrituras. Mas quando alguém pega as Escrituras para deliberadamente ensinar algo errado, deturpado e pervertido, com o objetivo claro de enganar as pessoas para que elas possam laborar em grande erro, essa pessoa que faz isso ela se perdeu em loquacidade frívola e está fazendo muitos seguirem esse erro. E isso é errado, porque o uso das escrituras tem que servir para fazer com que a pessoa possa andar de acordo com o que está escrito. É simples assim. É assim que a vida em Cristo se torna saudável, perfeita, para que cada pessoa possa saber como deve viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É praticando apenas o que está escrito. Isso é saudável para o corpo, alma e espírito daquele que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus. Ou seja, para a igreja de modo geral. Então, você tem que tomar cuidado com homens que se desviaram da verdade, que deturpam as escrituras, que ensinam coisas erradas, preceitos de homens que são desviados da verdade. É preciso tomar cuidado com isso, é preciso se prevenir, se acautelar desses homens, porque eles não servem ao Senhor Jesus mais, e sim a seu próprio ventre. Essa é a realidade deles. Então, muitos estão por aí hoje enganando pessoas, utilizando as escrituras de modo ilegítimo, de modo pervertido. Porque eles utilizam as escrituras para, por meio dela, deturpando elas, adquirir riquezas, dinheiro, dízimos de pessoas que hoje é 10% do salário delas. Isso é totalmente errado. É um absurdo. Então, é preciso que agora as pessoas entendam isso. Porque se temos as escrituras aqui, elas não podem ficar fechadas. Não, você tem que abrir elas. Ler o que está escrito, principalmente a partir ali do livro de Atos dos Apóstolos até a Epístola de Judas. Ali está o conteúdo bom para a igreja de modo geral. É simples. É algo que vai enriquecer. É algo que vai tirar a pessoa da ignorância. Nenhum texto que está escrito aqui serve para manipular ninguém em tempo algum. Apenas aqueles que as pessoas deturpam. Aí sim, com esses textos deturpados, eles manipulam mesmo as pessoas para que as pessoas façam algo errado que eles querem. Assim, as pessoas que agem assim estão se desviando da verdade. Mas a verdade está em suas mãos, como está aqui na minha, ó. As escrituras aqui. Elas são úteis para nos mantermos leais à verdade. Porque nós devemos nos apegar com firmeza à verdade que está escrita nas Escrituras, para que delas nunca possamos nos desviar em tempo algum. Esse é o seu objetivo e meu objetivo, para que possamos chegar no final aprovados, como pessoas que se dedicaram a isso, intensamente. Então, isso significa o quê? Que nós devemos estar totalmente versados no conhecimento das Escrituras, da Nova Aliança. Então, isso vai servir para nos protegermos de pessoas mal intencionadas, que não têm nenhum compromisso com o Senhor Jesus. Porque, como eu já disse, o Deus deles é o ventre, porque eles só se preocupam com coisas terrenas, principalmente questão financeira, de dinheiro, de riquezas. E elas não percebem que, ao quererem ficar ricas dessa forma, elas mesmas estão se afogando em ruína e perdição, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que estão fazendo essas pessoas
estarem bem longe do que significa verdade segundo as Escrituras. Então, é preciso entender isso hoje. Porque tanto você como eu devemos ser leais ao que está escrito aqui. É importantíssimo. É perfeito. Então, é preciso se dedicar a isso. Cada vez mais. Porque os enganadores estão por aí. Infelizmente, hoje eles estão dentro de templos construídos por mãos humanas. E muitos deles são pastores, bispos e apóstolos. Que, infelizmente, usam as escrituras de modo errado. Para enganar pessoas. Para fazer com que elas sejam seus contribuintes financeiros desses templos construídos por mãos humanas, onde Deus não habita. Esses templos construídos por mãos humanas hoje são templos do Deus Mamon. Essa é a verdade. É simples assim. Porque nas Escrituras mesmo mostra em vários textos que o templo de Deus agora é você e eu. A habitação de Deus agora é em você e em mim. Nós somos a casa espiritual edificada em Cristo. Essa é a verdade. Então, contra essa verdade não existem outros argumentos falsos que querem fazer você acreditar que a casa de Deus são os templos construídos por mãos humanas. Não, isso não é verdade. Na nova aliança agora, a casa de Deus é você e eu. Nós somos o santuário. E isso é aonde Deus habita, em sua vida e em minha vida. Então, devemos entender isso pelo que está escrito aqui. É só você ler. É simples assim. Então, para você não errar, para você não ser desviado da verdade, para ninguém te enganar com raciocínios falazes, com mentiras e sofismas, que eles usam aos montes por aí, fazendo enlações com um texto, juntando com outro texto, para criar um pretexto para te enganar, para te induzir ao erro, para te trazer terror psicológico, medo, culpa. Eles fazem isso deliberadamente porque eles querem que você seja enganado mesmo. Eles querem que você acredite piamente que aquilo que eles falam em relação ao dízimo é verdade, quando na verdade não é, é mentira, é engano. Quem está aplaudindo isso é o diabo, é o Deus Mamon. Porque Deus não está provando isso em tempo algum. Ele não concorda com isso. Ele não participa dessa sujeira nojenta, imunda, que sai da boca desses homens como se fossem verdade. E muitos têm esses homens como homens de Deus, porque são pastores, bispos e apóstolos que fizeram seminário e coisa e tal. Mas os homens iletrados, muitos deles, que escreveram textos aqui das Escrituras, como as duas epístolas de Pedro, por exemplo, que era um homem iletrado, ele escreveu coisas importantes para a vida em Cristo. Leia, por exemplo, a epístola de Judas, antes ali de Apocalipse, a última epístola antes de Apocalipse, a epístola de Judas, leia. Você vai entender isso aí. Então, é preciso que agora possamos usar as Escrituras para que nós possamos voltar para a verdade. Para estarmos bem fixados na verdade. E não nos desviarmos dela em tempo algum. Muitas pessoas hoje estão desviadas da verdade por causa disso. Porque aprenderam errado. E muitos ainda, infelizmente, dizem amém quando ouvem um ensinamento errado. Porque não conseguiu discernir o erro. Por quê? Porque a falha está em não ler as Escrituras. Quando alguém não lê as Escrituras, ele erra. Mas quando ele lê as Escrituras e se aprofunda nesse conhecimento, ele acerta. E quando ele acerta,
Deus aprova que ele continue acertando cada vez mais, para ir se purificando dos erros. E assim ele vai poder andar dia após dia em santificação, em direção à perfeição. Porque o caminho do justo em Cristo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então, as Escrituras servem para isso. São coisas saudáveis, importantes, sérias, úteis, que precisa estar na sua vida, pelo conhecimento que está escrito aqui. É muito simples. Então, é preciso encorajar, estimular e incentivar as pessoas para que leiam as Escrituras, sem impedimento algum. Porque quando você lê as Escrituras, o próprio Espírito Santo vai fazer você compreender as Escrituras como, na verdade, elas são. E essa compreensão vai fazer você não ser enganado por ninguém mais em tempo algum. E eu digo isso por causa daqueles que hoje te enganam com raciocínios falazes, com deturpação das Escrituras, com mentiras mesmo. Porque o intuito deliberado deles é esse. Porque eles não servem mais a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Então, é preciso que agora, da sua e da minha parte, possa existir essa vontade, esse ânimo, esse encorajamento de lermos o que está escrito. Porque só dessa forma não seremos mais enganados por ninguém. Então, é preciso que nos mantenhamos assim. Porque as Escrituras nos ensinam como devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E uma das coisas que ela ensina para que possamos agradar ao Senhor Jesus é não dar ouvidos àqueles que deturpam as Escrituras hoje. Eles são falsos, eles são pervertidos. Mas aquele que sim consegue se inteirar do que está escrito não será enganado por esses homens mais. Não será enganado em tempo nenhum, por ninguém. Por isso o Senhor Jesus disse, não vos deixeis enganar por ninguém. Ele tinha razão. Então, agora use as Escrituras para combater esses homens. Não dê mais ouvidos a eles. Não caia na lábia deles. Eles se desviaram da verdade e querem fazer você se desviar da verdade também. Eles falam coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E eles têm conseguido isso. Mas esse tempo acabou. Porque agora, a partir de agora, quando você lê as Escrituras, você vai começar a compreender o que ela fala diretamente para você. Que é algo simples. E algo simples, implantado em você e em mim, através do que está escrito, vai produzir um bom resultado. Para que possamos viver sempre em acordo com o que está escrito. E não em desacordo com o que está escrito. Não podemos nos desviar da doutrina que está escrita aqui, em tempo algum. Pelo contrário, temos que perseverar nela até o fim. Assim, poderemos ser salvos do engano desses homens aí. Que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Porque, como eu já disse, o Deus deles agora é o ventre. Ele só se preocupa com coisas terrenas, efêmeras e passageiras. É assim que eles são. Então, chegou a hora de entendermos isso. Porque tanto você como eu devemos agradar apenas ao Senhor Jesus. E Ele quer que possamos agir assim em todo o tempo. Então essa é a mensagem de hoje para todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.